Fala, aprovados! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuação às nossas dicas de direito administrativo, tratando sobre organização administrativa, entidades da administração indireta. O tema de hoje é empresas públicas e sociedades de economia mista. Já sabe como funciona? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também siga a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no site www.vocêaprovado.com, Twitter, @vocêaprovado e o nosso grupo aberto do Telegram que você pode fazer parte. Todos os links estão lá na bio do Instagram. Por empresas estatais, devem-se considerar as empresas públicas e as sociedades de economia mista que estão submetidas ao controle do Estado. Ou seja, são aquelas empresas, aquelas pessoas jurídicas de direito privado que suas criações são autorizadas pela lei e, para terem personalidade jurídica, dependem da inscrição no registro público. Ou seja, elas só vão adquirir personalidade jurídica, elas vão existir a partir do registro em cartório. O Estado, ele opta por autorizar a criação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista para a prestação de um serviço público, e esse serviço público ele deve ser específico e não pode ser tipicamente do Estado. Por exemplo, não se pode criar uma empresa pública para tratar sobre segurança pública. Segurança pública é um serviço típico do Estado, mas se pode criar uma empresa estatal para tratar sobre saneamento básico, para tratar sobre atividade bancária e por aí vai. Como eu falei sobre atividade bancária, também é permitido às empresas estatais versarem sobre exploração de atividade econômica. Porém, quando o objeto da empresa estatal for a exploração de uma atividade econômica, essa atividade econômica ela deverá ser indispensável à segurança nacional ou a relevante interesse público. Por exemplo, na Petrobras, ela serve para tratar sobre assuntos de petróleo, que é uma matéria-prima que é relevante ao interesse nacional dela. Por isso existe a Petrobras, porque a exploração do petróleo é tema, inclusive, de globalização, né? Tema mundial. É uma commodity que tem relevante interesse social. Além disso, também possui relevante interesse econômico. Logo, esse interesse relevante causa uma indispensabilidade ao Estado, e o Estado precisou criar uma empresa estatal para atuar na exploração dessa atividade econômica. Então, essas empresas elas são criadas por lei específica, possuindo patrimônio público exclusivo, no caso das empresas públicas, ou patrimônio público e privado, nos casos das sociedades de economia mista. E esses bens das empresas, eles podem ser onerados ou alienados livremente, independente de autorização legal. O objetivo dessa descentralização administrativa é o de utilizar o modelo empresarial privado, seja para melhor atendimento aos usuários do serviço público ou para maior rendimento na exploração dessa atividade econômica que tem relevante interesse social. Porém, esse relevante interesse social não quer dizer que essas empresas não devem dar lucro. Pelo contrário, uma empresa ela precisa de lucro para sobreviver, principalmente se ela tiver capital aberto, onde há participação de capital privado e devem ser pagos dividendos a esses acionistas. Elas foram criadas para a exploração de uma atividade econômica, como toda empresa é. E nesse caso, o objetivo dela é o lucro, só que não é o objetivo essencial. Logo porque ela foi criada na ideia, no interesse, embasado no interesse social. E a elas se aplica um regime jurídico privado, o mesmo regime jurídico aplicável às empresas privadas, inclusive em relação às causas trabalhistas e tributárias. Só que não é totalmente o regime jurídico privado. Por quê? Existem algumas peculiaridades. Por isso que a doutrina chama de regime jurídico híbrido. Quer ver um exemplo? Todo mundo, para entrar na Caixa Econômica Federal, deve prestar concurso. Apesar de você ser submetido ao regime da CLT, para ingressar nessa empresa pública, você deve prestar concurso público. E esses empregados públicos, a terminologia é essa, empregado público, que é diferente de servidor público, eles se submetem a algumas regras legais, iguais ao servidor público. Por exemplo, a não acumulação de cargo, emprego ou função, prevista no artigo 37, inciso 17 da Constituição Federal, são também equiparados a funcionários públicos para fins penais, ou seja,
podem cometer peculato, é o que dispõe o artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Além disso, também podem cair na lei de improbidade administrativa. Um questionamento que sempre se faz é se é permitido a falência às empresas estatais. A empresa pública ou sociedade de economia mista pode ou não pode falir. Embora haja um debate na doutrina questionando se pode haver ou não a aplicação da lei de falência às empresas estatais, a própria lei de falências, a lei 11.101 de 2005, dispõe em seu artigo 2º que os seus dispositivos não se aplicam às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Mas a doutrina também é unânime em dizer que é dever do ente estatal, instituidor da empresa estatal, envidar todos os esforços para garantir a solvência da empresa e, em caso de insolvência, deverá arcar com as responsabilidades dela. E o que é uma empresa pública? A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado cuja criação foi autorizada pela lei para a prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, podendo ser criada em qualquer forma de organização empresarial, inclusive sociedade anônima. Então ela pode ser uma empresa de responsabilidade limitada, pode ser um SA, tanto faz. A lei que autorizou sua criação pode permitir que ela seja criada em qualquer forma de organização empresarial. E um grande diferencial, além desse que eu acabei de falar, da empresa pública, é que todo o patrimônio dela é inteiramente público, ou seja, todo o patrimônio, todos os bens da empresa vieram a partir do dinheiro do Estado. Porém, e anotem, não precisa ser de apenas um ente político. Ela pode ser criada com patrimônio da União e dos Estados, ou dos Estados e município, e por aí vai. Mas o controle acionário deve ser público, ou seja, os entes políticos que a criaram, podem ser mais de um, somente eles podem ser acionistas dessa empresa. É o caso específico da Caixa Econômica Federal, cujo único acionista é a União. Já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação foi autorizada também pela lei, com capital público e privado. Isso quer dizer que há participação tanto da sociedade privada quanto do ente público na constituição do patrimônio social da empresa. Porém, o poder público deterá a maioria do capital votante. E a sociedade de economia mista, ela pode ser criada para a prestação de um serviço público ou também para a exploração de atividade econômica. Anotem novamente, a sociedade de economia mista somente pode assumir a forma de uma sociedade anônima. Então, ela se submete às regras da lei das SA. Um exemplo é o Banco do Brasil, a Eletrobras, são sociedades de economia mista. A Petrobras também é uma sociedade de economia mista. Lembrando, maioria do capital votante não quer dizer maioria do capital social da sociedade de economia mista. Por exemplo, a Petrobras, ela está lá listada em bolsa, sob o código PETRI 4 ou PETRI 3. Salvo engano, a União detém menos de 35% do capital da empresa, das ações da empresa. Porém, a União tem 51% do capital votante da empresa. E só por uma curiosidade, isso quer dizer que a União possui a maioria das ações em PETRI 3. Então vamos diferenciar. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criação autorizada pela lei, capital exclusivamente público, prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, admite qualquer forma de organização empresarial. E mais uma observação, caso a empresa pública ela seja federal, as suas causas são julgadas pela Justiça Federal. Já as sociedades de economia mista também possuem personalidade jurídica de direito privado, criadas também mediante autorização legal. O capital é público e privado, sendo que o poder público detém a maioria do capital votante, foram criadas para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, devem obrigatoriamente assumir a forma de sociedade anônima e as suas causas são julgadas pela Justiça Comum, ou seja, o foro é estadual. Mesmo a Petrobras, sendo a sociedade de economia mista federal, mesmo o Banco do Brasil seja uma sociedade de economia mista federal, as ações são julgadas pela Justiça Comum Estadual. E isso, inclusive, é um entendimento jurisprudencial. Pode olhar a súmula 556 do STF, a súmula 42 do STJ, e vou falar um pouco sobre o teor da súmula 333 do STJ, que diz assim: cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovido por sociedade de economia mista ou empresa pública. Lembra que eu falei sobre regime jurídico híbrido?
nos quais os funcionários e dirigentes também se assemelham a servidores públicos, então também estão sujeitos a mandado de segurança. Bom, aprovados, espero que tenham gostado desse vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no site www.voseraprovado.com, Twitter, @voseraprovado, e não deixe de fazer parte do nosso grupo aberto do Telegram.